Boa tarde, amigos do canal Setup 123 Forex. São 1h20, hoje é dia 31/5, tá? Feriado. Vamos passar só umas análises de alguns pares para vocês e comentar um pouquinho do que vocês podem aguardar aí para o mercado para a próxima semana. Lembrando que amanhã sai um índice bem marcante do mercado, super importante, perdão. E que pode, e para quem já conhece aí a nossa estrutura, sabe que esse índice define aí a tendência para os próximos 14 dias, ou seja, normalmente a segunda e a terceira semana de cada mês pós esse índice é uma semana bem lucrativa. Então vamos tentar fazer essas 2 semanas serem bem lucrativas mesmo, ok? Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho dos sinais primeiro, né? Das entradas que foi passada aí para o grupo que nos acompanha. O SDCAD M120 buy. Então vamos lá. O SDCAD, tá? Vamos analisar o SDCAD aqui no 480, 48 pips por Heikin Ashi, ok? Então temos aqui. Vou diminuir um pouquinho porque eu estou vendo que tem alguns topos históricos aqui, né? Vamos lá. Temos aqui o nosso target de longo prazo, tá? Podendo ser nessa região aqui ou aqui, podendo passar aqui por aqui primeiro, ok? Então eu vou deixar por aqui, por onde ele pode passar primeiro, ok? Segundo, que foi quebrado, então aqui nós tínhamos o que? Uma resistência, foi quebrado e olha só que interessante, tá? Isso eu estou analisando agora. Amanhã, por causa desse índice, pode mudar. Então, para hoje, tá? É importante que se diga. Então, eu poderia colocar aqui também o nosso próximo target aí, caso o mercado mude, né? Então, a gente tem, não olhe para o passado. Então, aqui a gente tem os toques que mostram que essa linha aqui era um forte suporte, ela quebra, se torna uma resistência, volta, quebra. Aqui um falso rompimento, uma falsa quebra de suporte, ok? Então, por enquanto, vamos sempre, né? A dúvida maior de todos é que para onde eu vou, como que eu analiso? Gente, sempre olhem para um número, no caso, quando a gente está falando de Renko ou Heikin Ashi, sempre um número de pips maior, 48 ou 96, sempre, que vai estar mais ou menos aí equiparado aproximadamente a um diário e um semanal, perfeito? Então aqui a gente tem um setup gigante de alta, então vamos lá. Primeiro, quebra da minha linha de tendência, meu cruzamento, e aí eu tive o que? Algumas entradas, mas na realidade eu tive uma lateralização, tá? Tá aqui a lateralização, aqui já está marcada a lateralização com a minha resistência e a minha lateralização aqui. Aí, após essa quebra dessa lateralização, ou seja, o preço sobe, quebrou a minha lateralização e por ação do preço, na realidade o price action, ele repousou aqui, então ele transformou o que era minha resistência num suporte através desse Heikin Ashi aqui. Ok? Então eu estou procurando um canal de alta, eu estou procurando aí por enquanto 87 pips, mas com certeza, tá? Esse preço aqui vai buscar aqui. Com certeza não, desculpa, peço desculpa para vocês. Caso não mude, né? O índice não mude, a notícia que vai sair amanhã não mude o nosso cenário, perfeito? Mas a gente está analisando hoje, eu vou me preparar para hoje. Então vamos lá. Clico no meu 240. Diminuo um pouquinho minha tela para poder enxergar. Resistência e suporte a gente não muda. Para quem já conhece a estratégia, para quem fez o curso já sabe disso. Então vocês podem ver aqui no 120, no 240, perdão, ele também lateralizou aqui um pouquinho. Transformou essa região aqui num suporte, era resistência no passado, bateu aqui, fez uma falsa quebra aí de suporte, mas subiu. Então eu solicitei aí que no M120, tá? Espera voltar para a gente fazer a nossa primeira, uma boa entrada no 120. Mesmo porque no 120 nós temos aqui, gente, ó, a nossa linha nossa quebra da linha de tendência, ok? Muitos podem ter marcado neste ponto aqui, ó. Então eu vou fazer um pequeno ajuste, tá bom? Então se você marcou aqui,
Lembre-se que é uma área, aqui não está errado, como lá também não está errado, tá? Cruzamento das médias móveis, inclusive eu vou apagar esse aqui e vou deixar esse aqui, tá? Sem problema algum. Cruzamento das médias móveis, e aí o que a gente procura? Uma retração na média móvel de 120. Esse foi o cenário que a gente passou. Essa retração na média móvel de 120 para poder seguir, ok? Detalhe, por que isso? Porque se eu for analisar quando o preço quebrou, eu vou deixar os fundos anteriores para trás, aqui, 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 quando quebrou esta resistência. Então vai me dar uma entrada acima desses fundos anteriores após a quebra da minha resistência. Perfeito? Então aqui está a justificativa. Com pequenos detalhes, se você clicar aqui para os 60, tá? Espera realmente voltar, porque se você fizer a compra no 60, tá? Fazer uma compra agora, tá? Ele pode estar fazendo um pullback no 120. Então vamos ver até onde ele voltaria no 120. Ó, ele até próximo da média móvel de 36 aqui, tá bom? Então muito cuidado aí, não vai tentar entrar aí pelos 30, pelos 60 não. Quem entrou, entrou. Quem entrou aqui foi perfeito, quem entrou aqui. Por quê? Porque quem entrou aqui não seria tão interessante, tá? Não é tão inteligente porque ele bate de frente com o suporte do 480. Agora quem entrou aqui, brilhante, tá? Eu sei que muita gente entrou, 28 pips de stop loss, pum, 65, e ainda mesmo com esse pullback, mantém aí a operação aberta. Perfeito? Rebateu no TP2 e mantém a operação aberta. Perfeito. Parabéns aí para quem entrou. Euro USD. Aqui eu fiz uma chamada rapidinha no Skype, tá? Eu sei que hoje é feriado, aí pouca gente está em casa aí, então Euro USD. Vamos lá no Euro USD. O que passou, passou, tá? Então não vou marcar aqui o edge para vocês, então, tá? Eu vou só deixar aqui, só mostrar que isso aqui foi passado, quem pegou, quem entendeu, perfeito, quem fez a venda aqui em cima, que está vendedor ainda, parabéns. Então vamos lá, vamos marcar o nosso suporte, mais ou menos aqui nessa região, vamos ver se é isso mesmo, ponto 1, ponto 2, ponto 3, está ótimo. Vamos marcar aqui o próximo, nessa região aqui. Tem muitos spikes, né? Tá vendo? Ó? Eu vou explicar aqui, ó, são esses. Vou dar uma parada na tela e mostrar aqui para vocês. Olha que interessante, ó. O preço, muitos spikes, muitas especulações. Está bem difícil de marcar. Vou marcar aqui um pouquinho mais para baixo, tá, gente? Vamos ver. Vou clicar aqui talvez no 960 para marcar melhor, tá? Isso aí é uma estratégia que a gente usa quando o mercado não nos mostra com clareza as regiões. Então talvez esta aqui seja a melhor região mesmo, ó, um pouquinho mais para baixo, tá? Então a gente vai lá para o 960. Deixa eu clicar aqui, ó, tá? Então vamos colocar aqui essa região aqui mais ou menos, e deixa eu até olhar um pouquinho mais para o passado. Estou desconfiado desta linha aqui. Vamos ver. Ah, perfeito. Eu sabia que lá no passado tinha alguma coisa para me falar. Vou subir até um pouquinho mais, tá? Ó, dá uma puxadinha aqui, ó, e você vai ter aqui os teus 2, 3 pontos, tá? Então, perfeito. Então, quando você não conseguir marcar no 480, vai lá para o 960, que são 96 pips, tá? Então, perfeito. Então, vamos lá. Fazendo a nossa análise aqui, olha que interessante. Qual seria o próximo target, tá? Próximo target, a gente tem aqui, ok, próximo target, eu acho que pelo 960 seria, deixa eu diminuir aqui o 480, tá? Essa é a técnica que eu uso para fazer as minhas operações, tá, gente? A gente sempre fala com a gente mesmo. Então, o próximo target seria mais ou menos aqui dentro desta região aqui, 1,14, aqui, ó, 1,1410, 1,1400, aqui, essa região, tá? Então vamos lá, ok, vamos voltar para o nosso 480, que é o que a gente já marcou, tá bom? Não esqueçam de sempre falar com vocês mesmos para analisar o mercado. Então vamos lá, o mercado voltou aqui na média móvel de 12, aí ele está indeciso, ele não fez uma boa retração, tudo bem. Vamos para o nosso 240, aí todo mundo pergunta, eu compro ou vendo?
Gente, no 240, você faz o seguinte, essa é a grande dica, marca a tua média móvel de 36, tá? E marca a tua retração. Vou dar um zoom aqui e vou até isso, perfeito. Marca a tua retração. Olha só que interessante. Opa, passa a linha por baixo. O que que você tem que ter em mente, tá? Ó, primeiro, para que este preço quebre, tá? Entre numa tendência de baixa, ele tem que fechar, vou ampliar mais, né? Vamos ser bem meticuloso. Ele já está encarando, para quem sabe aí na minha gíria e tal, ele tá, a abertura dele está no fechamento do Reiki Nashi anterior. Eu chamo isso de encarada. Se essa aqui é a abertura, esse fechamento do lado direito. Se esse fechamento ficar abaixo da linha 2, 3, quebrou essa linha de tendência. Mas é motivo para você entrar? Ainda não. Vamos encontrar um motivo. Olha que interessante. Coloque aqui, se ficar para baixo, entra na nossa estratégia, para quem já trabalhou, já fez o nosso curso, já pegou o jeitão da coisa, entra naquela estratégia de 240 por 60. Então, se você quiser, pode espera fechar esse Reiki Nashi, eu marcaria aqui, tá? Então, vamos ver lá no 120, o que é essa marcação aqui? Provavelmente ele quebrou. Esse fechamento aqui vai ficar abaixo do nosso ponto 2,3. Nossa, Alexandre, que ponto 2,3 é esse? Você está colocando os vídeos na internet, mas está achando que todo mundo sabe. Não, quem fez o curso sabe. Quem não fez, entre em contato com a gente aí que vai ser um prazer ajudá-los, né? A torná-los independentes. Nada de passar conta para terceiros, tá, gente? A minha intenção aqui é que vocês fiquem mais espertos, tá? Aproveitem aí, comecem a tomar conta aí da própria conta, tá bom? Sem ficar passando para outros. Então vamos lá. Primeiro a gente espera o fechamento do 240 desse Reiki Nashi, tá bom? Vou lá para o meu 120 e aí acontece isso aqui, ó. Isso aqui é o que? A minha resistência do meu 240. Então vamos dar uma esticada e vamos voltar para o 240. É sempre assim que você analisa. Tá lá. Então se ele quebrar aqui, tá? Romper, começar a entrar no canal de alta, eu vou comprar. Se ele romper a minha média de 36, minha média móvel, que é essa aqui, ó, de 36, eu faço o quê? Eu entro naquela estratégia do M240 ou 24 pips por Reiki Nashi por M60. Vou lá no M60, procuro o primeiro setup no M60 acima disso aqui para diminuir o meu risco. Perfeito? Caso não aconteça isso, e esse Reiki aqui feche, o fechamento dele feche, quebrando o ponto 2, 3, ou ABC, 1, 2, 3, é a mesma coisa, você vai para o 120 e faz o seguinte, marca no seu 120 a tua média móvel de 36. Ó, vou sempre dar uma bela de uma ajustada. Tá aqui, tá em cima da média móvel de 36. Isso faz com que você não fique tomando loss o tempo todo. Tá bom? Mesmo quando o mercado tá ruim, você vai tomar loss, você perde um pouquinho do seu lucro, daqui a pouco você pega uma tendência aí bacana, vamos supor que a tendência do par euro-dólar seria despencar para cá e bater lá no 1.10. Você está dentro, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer, vou colocar aqui no 60, ok? E olha o que acontece. Aqui é a resistência do 240, na média do 240, a resistência, e aqui é a resistência da média móvel do 120, média móvel de 36 do 120. Ou seja, se eu for, para não ficar tomando loss, aqui ele deu um ponto de chamada, ó, aqui eu ajusto a minha linha de tendência, para quem não conhece a minha estratégia, ajusta a linha de tendência, ela é a mesma, eu só faço um ajuste, e aí deu um ponto de entrada aqui, deu um ponto de entrada e puf, tomei stop, certo? Então aqui eu tenho um fundo duplo, então tomar bastante cuidado com esse fundo duplo. O que acontece? Espera romper o fundo duplo. Ah, mas puxa, tudo é A, né, gente? Tudo a gente fala, ah, mas nossa, não sei o que. Aí o preço cai, eu tenho que esperar o pullback.
espera aí, eu estou aqui no M60, tá? Então, eu estou esperando este suporte se tornar uma resistência para eu vender, com um target de pelo menos um 15,50, tá? Um 15,40 e pouco. Então, quase 100 pips, perfeito? Podendo se estender mais. Tudo bem aí? Agora vamos lá. Ah, não quero, eu vou ficar esperando voltar o preço. Não, você vai fazer o seguinte. Aqui eu fiz sumir também a linha de tendência, mas ela está aqui, ó. Tá bom? Vamos ajustar. Aí, pronto. 3 pontos a nossa linha de tendência. O que acontece? Eu estou de olho nessa linha, então vamos lá. Vamos mudar essa linha aqui, a cor dela, só para vocês entenderem uma coisa. Aqui, vou até diminuir aqui um pouquinho, não gosto dessas linhas muito grossas não. Aqui é o que? O que representa isso aqui? Representa, tá, a minha quebra lá do 120, representa que o preço ficando abaixo dessa linha aqui, ele vai fazer um setup onde ele rompeu o 120, rompeu o 60. Então eu posso jogar no 130, olha que interessante. O que é 130? Para quem está acompanhando a gente aí, 130 são 3 pips por Heikin Ashi. Eu posso utilizar o Renko ou o Heikin Ashi. Então vamos lá. Se romper o meu 130 e eu quiser fazer uma boa entrada no meu 130, dá para fazer. Tá vendo? A única coisa que eu vou ter que tomar cuidado é o seguinte, tá vendo esses fundos que ele deixou? O melhor no 130 é que eu pegue um fundo mais baixo que ele. Tá? Então eu vou marcar aqui, ó. Olha que interessante. Aqui tem um fundo. Ó, bem tranquilão. Tá aqui um fundo eu não gosto muito de usar o M30, tá? Eu acho que o stop fica encostado, qualquer oscilação você é estopado. Mas você deixa aí se você for entrar pelo M30, você vai ter, aumenta um pouquinho a tua margem de segurança aí. Tá aqui um fundo mais baixo que aquele fundo. E obviamente, se você for entrar, procure um fundo mais baixo que esse aqui. Então você vai ter esta quebra aqui, um pequeno pullback que seja, mas que fique mais baixo que este fundo aqui, é o momento de você entrar. Então vamos pensar. Se você entrar, olha só que interessante. Se você entrar aqui, você vai entrar num fundo mais baixo que esse, perfeito? Você está vendendo mais ou menos num 16,30, certo? Se nada mudar, ok? Num 16,30, você vai ter aí por volta aí de talvez, sei lá, 30 pips de stop loss, que o meu 30 pips é o meu máximo. Eu não gosto de trabalhar com mais de 30 pips não. Só que você vai pegar 90. 3 vezes mais seu stop loss. Isso aqui é ser inteligente. E se isso aqui despencar amanhã, você vai estar podendo buscar o próximo target. Então aí com 30 pips você vai buscar quase 250. Perfeito? Aqui não tem segredo, tá? Qualquer dúvida que você tiver, manda aí um e-mail para nós, setup123forex@gmail.com, tá? Estamos com uma parceria muito boa com a Denise Conrad, inclusive aí no começo quando eu comecei a gravar, esqueci de falar, então o canal tem uma parceria muito forte com a Denise Conrad. Nós estamos tentando modificar aí a atitude mental de vocês, o mindset com relação ao mercado. O mercado não é difícil, o problema é que as pessoas trabalham de maneira errada aqui no Brasil, tá? Nesse mercado, trabalham com coisas erradas, pirâmides financeiras, promessas de rentabilidade e tudo mais. Não, tá? Primeiro, que se você souber gerenciar a tua própria conta, melhor, tá? E se você não tiver tempo, mesmo assim, entre em contato, tá? A gente tem um produto bem interessante para apresentar para vocês, que não é só gestão, na realidade é um serviço que você pode posicionar suas ordens aí no mercado asiático e pode estar ganhando dinheiro dormindo. Combinado? Então vamos lá. Eu passei aí, já fiz passei alguns pares, deixa eu dar uma olhadinha aqui no meu WhatsApp. Estou vendo agora, tá, gente? O SDK eu já falei, Euro, Ien, M120. Então vamos lá no Euro e Ien. Vamos tirar esse aqui.
Deixa eu ver se esse aqui eu passei, eu vou tirar EURIEN no M120. EURIEN no M120, cell ordem. Janela de com gráfico, vamos colocar aqui o nosso template, tendência principal. Tá, deixa eu até mostrar aqui, gente. Ele gera um Renko, eu posso trabalhar com Renko Candle, tá aqui. Study Lines, Renko Candle 1, 2, 3, são linhas de estudo, sem problema algum, tá? Ou vou trabalhar com o meu Reiki Nash, tá? Que vai colocar um mapa aqui em cima, ó, fica perfeito, tá? E eu gosto muito tanto do Renko como do Reiki Nash. A diferença é que o Reiki Nash ele mostra a abertura e o fechamento, né? Fica mais nítido, essa é a minha opinião, mas dá para trabalhar com os dois, tá? Então vamos lá, vamos diminuir aqui a nossa telinha. Estamos aqui no nosso par euro e ien. Vamos ver o que a gente tem de bom aqui. Passado é passado, tá? Vamos jogar aqui só o nosso suportezinho que foi para o espaço, certo? Vamos pegar o próximo suporte aqui, conectar pelo menos 3 pontos. Eu vou dar uma olhadinha nesse ponto aqui para ver se lá no passado ele ficou para trás. Deixa eu ver aqui no presente. Tocou aqui, aqui. Eu vou procurar mais evidências, eu gosto. Ah, aqui perfeito, ó. Tá vendo esse toque aqui? Então ele realmente, aqui ele está virando uma resistência. Ele foi um suporte no passado e está virando talvez uma resistência, não posso afirmar, tá? Então, vamos analisar esse par. Vou jogar ele aqui, vamos pegar o próximo target. Aqui está no 480, o próximo target dele. Vou diminuir aqui um pouquinho. Tem gente que vai marcar nessa região aqui, perfeito. Então seria o nosso target de longo prazo e foi passado para o grupo. Vamos dar uma olhadinha. EURIEN M120, tá bom. Então qual o estudo que eu fiz? Eu estou aqui no meu 480. Isso aqui pode tá fazendo um grande setup de venda, ok? No 480, porque isso aqui é a ação do preço, tá, gente? Esse Reiki-Ash aqui, vou ampliar, tá? Fechar abaixo do meu ponto 2, 3, tá aqui o meu ponto 1, 2, ó. 1, 2, ele entra no canal de baixo. Vamos lá no meu 120, no meu 240, perdão. No meu 240, eu só faço um pequeno ajuste, ó. Tá aqui a minha linha de quebra. Tá vendo, ó? Eu tenho que ter pelo menos 3 toques, no mínimo 3 toques. Além da minha linha de quebra, vou só ajustar essa aqui, tá? Ó, suporte e resistência eu não mudo linha de tendência. Então, tá aqui, eu tinha aqui a minha linha de quebra, ele quebrou, subiu, e agora eu vou colocar mais ou menos aqui, vou ajustar esses pontos aqui, ó. Tá aqui a minha linha de tendência, tá? Então, na minha linha de tendência, é bem simples, tá? Ele deu até uma chamada de compra aqui, certo? Neste ponto aqui. Mas vamos trabalhar sempre a favor da tendência. Ah, e qual a tendência, Alexandre? Pô, 240 deu uma chamada de compra aqui, pelo setup. E no 480 é o que manda, tá, gente? É a tendência principal do par. Tá aqui o cruzamento das médias móveis, a quebra da linha de tendência. Às vezes você tem uma linha de tendência, ou às vezes você tem uma resistência ou um suporte. Aqui é um suporte. Se você quer ver uma linha de tendência quebrada, às vezes você tem que pegar, esticar a tua linha de tendência e tocar 3 pontos. Está aqui. Ó, lá embaixo já tocou mais de 3. E aí o que acontece? O preço rompe a tua linha de tendência, cruzamento das médias móveis. A partir daqui você começa o quê? Procurar venda. Ok? Sem problema algum. Então vamos analisar. Vou voltar aqui para o 240. No 240 é a nossa estratégia, gente, do que marca aqui a média móvel de 36, aqui ela tem essa regiãozinha aqui, tá? Eu vou dar um zoom, não se preocupe para quem enxerga um pouquinho de perto, que eu não estou falando só para jovem, né? Tem alguns traders aí aposentados já em outras profissões que estão fazendo o nosso curso e eu estou bem feliz aí que eles estão indo bem, tá bom? E assim como outros traders aí, a gente tem uma certa dificuldade visual, então aqui a gente dá uma ampliada. Então vamos lá. Média móvel de 36, se ele romper na média móvel a média móvel de 36 no 240, o que eu vou procurar? Ah, outra coisa, essa linha de tendência, gente, não esqueçam que ela muda, né? Então, mas ela no mínimo tem que ter 3 toques, tá? Então,
Se você esticar ela aqui, ó, ela já me dá os 3 toques. Aí eu tenho que fazer um ajuste da outra. Sem problema algum. Então eu vou me focar nessa aqui, tá? Ela começou aqui, ok? E agora ela está aqui. Se esse reiki acha aqui que eu vou ampliar, se o fechamento dele ficar aqui abaixo, eu vou com a minha técnica do 60. Ou, como eu passei lá no sinal, eu vou para o meu 120, ok? E passei para o pessoal, ó, no 120 você vai procurar um céu. Obviamente, no 120, eu tenho este ponto aqui e este ponto aqui. Eu tenho esses fundos, tá? Você está vendo que o fundo está cada vez mais alto? Então, para me dar realmente uma boa entrada em 120, vai ter que haver o cruzamento dessas médias móveis, ok? Vai haver o quê? Um setup de venda. No 120, normalmente esse setup de venda fica um pouquinho mais para baixo, tá? Agora, se você quiser fazer o seguinte, ó, vou mostrar aqui para vocês. Este fundo aqui, você tem que escapar dele, tá? Então, o que você faz? Estica este fundo aqui e no 120, se der esse setup bonitinho aqui, ó. O que é o setup, hein, gente? Falar nisso. Setup é a quebra de uma linha de tendência. Ó, você pode esticar, olha que interessante. Quebrou a linha de tendência, vai haver um cruzamento, tá? Das 3 médias móveis, o preço vai, cai, bate num suporte, que é este fundo aqui, transforma esse suporte numa resistência e você entra vendendo, com o primeiro target de quanto? Ó que interessante. Tem que ficar abaixo disso aqui, tá, gente? Então, o teu primeiro target aqui, você estaria aí, lembre-se, 30 pips de stop loss no máximo, e você pegaria aqui 111 pips, podendo se estender até um pouco mais. Tá ok? Então, esse foi um dos sinais, mais um dos sinais que foram passados para a gente dar uma olhada. Qual foi o próximo? GBP JPY 120. GBP JPY 120. Vamos lá. GBP Libra por IEM. Cadê a Libra? Aqui apareceu a Libra. Vamos lá para a Libra, gente. Vamos colocar o nosso mapa gerador de Renko, que é o nosso... que tem a nossa estratégia. Gerou o Renko, tá? Vou colocar aqui com o nosso software, só para mostrar para vocês como ele funciona. Tá? Ele está no stop loss dele é automático, então ele vai colocar, claro, obviamente de forma automática. Está no manual, o trade dele não vai abrir, nem vai aparecer pop-up, e está mandando esperar, ok? Então, o que foi passado aqui? Foi passado para o 120, um sell ordem, né? Primeiro vamos fazer o top-down approach, vamos. Top-down approach, o que é isso? Top-down approach é uma abordagem de cima para baixo, ok? Então aqui nós tínhamos primeiro uma certa resistência, o preço quebrou, transformou essa resistência aqui em suporte, veio para cá. Vamos marcar aqui de novo. Ó, aí ele lateralizou, ele ameaçou subir, bateu, voltou, tal, por fim ele quebrou. Qual o próximo suporte aí que ele quebrou? Vamos marcar este ponto aqui e vamos dar uma olhada no nosso passado, tá? Ó, no nosso passado, vou vir aqui um pouquinho. No nosso passado, ele está aqui um pouquinho mais para cima, não, um pouquinho mais para baixo. Tá aqui, ó. Ele está numa área, né? Então você pode até marcar este ponto aqui. E o próximo estaria dentro dessa região aqui. Ó. E o próximo, eu estou falando região área, gente, porque é região área. Às vezes vocês não estão enxergando aqui, tá? Sempre que no mínimo 3 pontos. Então eu deixei marcado, tudo marcadinho ali no 480, tá? Alguns vão mudar, falar, não é isso aqui não, tal. É um pouquinho mais, um pouquinho menos, sem problema algum. Aí no meu 480 eu tenho isso. Tenho a quebra de uma linha de tendência? Tenho, gigante. Ó, foi perfeito essa linha de tendência. Tá vendo os pontos aqui? Ó, tendência de alta. O preço tocou, subiu. O preço tocou, subiu. O preço tocou, subiu. O preço tocou aqui, o santo não teve força, o preço rompeu.
tá bom? Aí é a ação do preço, foi passado no M120 o quê? Uma venda, né? Então como é que funciona, como é que a gente usa? Por quê? Porque uma venda eu vou estar obedecendo a tendência do mercado, tá? Então aqui o mercado está bem lateralizado, vou ampliar aqui, para quem já conhece a nossa estratégia. O mercado está lateralizado, o que eu faço aqui? Venho, tá? Ele várias vezes ele quebrou, tá? Várias vezes ele ameaçou, tá? Mas eu não tenho nenhum setup aqui. Eu tenho o quê? Uma lateralização. Uma lateralização super difícil de traçar, mas eu vou obedecer a tendência, tá? A tendência desse par. Então, se eu pegar aqui, vamos conectar aqui, ó. Tá aqui a minha lateralização, tá? Ó, essa aqui é a lateralização. Tem muita gente que coloca lá no topo, né? Ou não. Não. Marca aqui a tua lateralização, depois aí na próxima aula eu vou explicar para você quando a gente tem um Reiki-Ashi, quais são os pontos que a gente tem que marcar para lateralizar. A sombra, quanto da sombra, né? Então, posso até falar aqui um pouquinho, não coloque muito no ponto mais alto não, tá? Aqui é o corpo do Reiki-Ashi, aqui é a sombra. Então você pega 1/3 da sombra, às vezes pega um pouco mais, mas aqui está a nossa lateralização no 240. Perfeito? Então, para a gente escapar desses falsos pontos de quebra, a gente não sabe para onde o preço vai, ninguém sabe, ninguém é mágico. E esse mercado não é matemática, mas ele pode ser trabalhado, você pode fazer uma gestão nele, ok? Então vamos colocar aqui no nosso 120, olha lá, aí o nosso 120 vai fazer a gente o quê? Escapar da lateralização, tá? Como escapar dessa lateralização? Opa, vamos puxar aqui um pouquinho. Primeiro, que aqui eu já tenho o cruzamento das médias móveis, mas ele vai fazer o seguinte, ele vai dar um ponto de venda, tá? Abaixo dessa, você pode ajustar essa lateralização, ó, tá aqui, ok? Então, quando ele der um ponto de venda abaixo dessa lateralização, não necessariamente você precisa pegar no 120. Se você quiser pegar no 120, ótimo, sem problema, tá? Mas você vai ter que fazer o seguinte, você pode muito bem, tá? Aí para o pessoal que eu passei o sinal, se você quiser jogar para o 60 e pegar no 60 a quebra, que aqui é do 120, você pode pegar no 60 também, sem problema algum, tá bom? Desde que seja o nosso setup clássico. E qual seria o nosso setup clássico? Linha de tendência quebrada, cruzamento das médias móveis, aí ele o preço vai descer, faz um pullback, você vai vender num preço melhor, tá? Essa é a grande malandragem, a grande sacada desse mercado, tá bom? Então, para quem eu passei o sinal aí dos 120 no GBP/Yen, se quiser pegar no 60 também dá, no 120 também daria para tentar pegar aí uma boa entrada assim no 120. Eu acho que provavelmente ele vai fechar. Deixa eu ver aqui. Vamos passar a nossa linha de tendência. Quando ele fez o pullback na média móvel de 36, ele está sempre fazendo isso. A gente tem que esperar sair da lateralização, tá? Então, o ideal é que você ative seu robô depois que o mercado passar por essa lateralização aqui, romper esta linha de tendência. Linha de tendência não, perdão, romper esse suporte e transformar esse suporte em uma resistência. E aí principalmente se deixar esses fundos aqui que ele já fez. Tá vendo? Ó, isso aqui são pegadinhas do mercado, tá? Então ele pode bater nesse fundo e voltar. Então se essa tua entrada aqui, vou até melhorar, ó, vou até dar uma explicação melhor aí que minha turminha vai ver esse vídeo. Então se você conseguir pegar uma entrada abaixo deste fundo aqui, ó, deste e desse que estão no mesmo nível, abaixo desse fundo aqui, vai ser melhor, tá? Não esquenta que você fala, eu deixei cair 44 pips. Cara, pelo amor de Deus, você deixou cair 44 pips, mas ele está numa tendência de baixa, que aqui é o primeiro target, tá? E você tem um target de longo prazo aqui gigantesco, né? 270 pips, tá bom? Aí como é que faz para pegar? Ó, eu não vou colocar aqui, só para vocês entenderem, no módulo automático. Se eu colocar no módulo automático, talvez ele abra. Mas olha só o que acontece. Quando eu coloco aqui no módulo para procurar Sell Order,
tá? Na hora que der um alto mais alto ou um baixo mais baixo, no caso aqui um baixo mais baixo, ele não abre, ele simplesmente vai dar uma linha de corte e vai me perguntar, vai aparecer um pop-up se eu quero entrar, tá bom? Se eu colocar no modo automático, ele abre. Então, isso aqui funciona, que é uma maravilha. Eu chamo de Ferrari. Isso aqui é uma Ferrari, mas não adianta dar uma Ferrari para uma pessoa que não sabe dirigir uma Ferrari, tá? Ela acerta no poste aí bonito, tá bom? Então é assim, primeiro de tudo, tá? Eu tô tendo bastante visualizações, muita gente está comentando porque está gostando disso aí. Primeiro, entenda o mercado, seja doido, faça que nem eu, fale com você mesmo, cara, é a melhor maneira, é a maneira mais prática, você falar com você mesmo, com o seu eu, entendeu? Ah, puxa, e se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, então você preparou, você fez uma abordagem de cima para baixo. Por que de cima para baixo? De um número de pips maior, 48 até os 120 até os 60. Top-down approach. Então você fez uma abordagem de cima para baixo. Perfeito? E aí você tem um software gestor fantástico que vai te auxiliar na tomada de decisão. Assim, não vai não te auxiliar na tomada de decisão, porque você já sabe o que você vai fazer. Vai te auxiliar no quê? No cálculo matemático. Ok? Então ele vai te ajudar no cálculo matemático. Então você vai programar ele para quanto de risco você quer correr. Ok? Quanto você está disposto a perder? Está aqui o risco. Você quer pegar uma tendência mais longa, 10 vezes o teu stop loss, aí você vai lá, ó que legal, nas propriedades dele. 1, 2, 10. Aqui é 10 vezes o teu stop loss, aqui é 2 vezes o teu stop loss, aqui é 1 vez seu stop loss. Tá? Então, às vezes, bate no teu 10 vezes o teu stop loss de lucro. Então, perfeito. Aí o que acontece? Tudo aquilo que você perdeu, a tua conta ela recupera. É só você ter paciência. Tá bom? Então, é isso. Então, Alexandre Viana do canal Setup 123 Forex, tá? Tô com uma parceria com a nossa amiga Denise Conrad, ok? E prestigie aí os nossos vídeos, os nossos comentários. Em breve devo estar gravando aí com ela para a gente estar publicando para vocês e tentando fazer o melhor para vocês. Lembrando sempre, tá? Gestão é legal, mas é interessante você saber o que você vai fazer. Gestão que eu falo o que é o ideal? É a não transferência de responsabilidade, ou seja, você passa a sua conta para terceiros, a pessoa vai lá, vai fazer a gestão, quebra a sua conta, a pessoa passa a não prestar. Gente, a responsabilidade é sua, ok? E algumas dicas sobre isso, tá? Muitos traders não fazem, trabalham de forma correta. Ninguém aqui faz sacanagem, tá? Muita gente até pensa nas comissões e tudo mais e não está nem aí para o lucro do cliente. Pensa no seguinte, o melhor administrador dos teus bens é você, e você sabe disso, tá? Sabe aquela velha máxima que a melhor coisa é sempre o dono estar presente no negócio dele? Vale para isso aqui, tá? Então, muita gente fala, puxa, por que eu vou fazer um curso se eu não tenho tempo para operar? Eu posso falar uma coisa para vocês. No curso você vai aprender a operar de maneira segura. Você simplesmente faz a abordagem antes do teu café da manhã, antes do teu trabalho, você faz a abordagem do mercado. Você vai aprender a focar em 1 ou 2 pares, não mais que isso. Vai posicionar teu robô para que isso aconteça e você relaxa. Porque você está sabendo quanto você vai perder. 0.2, 0.3 não vai quebrar a sua conta. Ok? Agora, se esse 0.2, o teu TP10, que é 10 vezes seu stop loss, bate no teu take profit, ok? No teu lucro 10 vezes, então você entrou com 30 pips de stop loss e você pegou 300 pips de lucro, recuperou sua conta. Então sua conta sempre vai estar crescendo, perfeito? Então não existe esse negócio, eu não tenho tempo. Gente,
a gente não tem tempo quando a gente quer fazer muita coisa ao mesmo tempo. Isso vale para tudo na vida. Vale para o mercado financeiro, mercado Forex também. Agora, essa técnica, se você focar em 1 ou 2 pares, tá? Você vai ganhar dinheiro. Fora as histórias não com I, as histórias com H, são as histórias verdadeiras, ok? Que eu vou dar exemplos de traders reais, contas reais, que usam essa estratégia para fazer 1% ao dia com 30 a 40 minutos antes de sair para o trabalho, ok? 1% ao dia. Então, é isso. Pense nisso. Não é difícil. Só que vocês precisam entender como funciona a regrinha do jogo aí, tá bom? Grande abraço para vocês. Bom feriado. Tudo de bom. Fiquem atentos. Cuidado aí com as operações de hoje. Amanhã proteja essas operações, porque nós temos aí um índice danadinho. E para as próximas 2 semanas aí, sempre. No mês você tem uma primeira semana cheia de news. Tem a primeira sexta-feira de cada mês com uma news aí dos Estados Unidos. Depois ele define uma tendência. É uma técnica de Singapura. O pessoal que faz o curso aí já sabe do que eu estou falando. Define a tendência para a segunda e terceira semana de cada mês. É onde são semanas mais lucrativas. Tá bom? Você tem mais ou menos uma ideia para onde cada par vai. Perfeito? Grande abraço, fique com Deus, até a próxima. Alexandre Viana do canal Setup 123 Forex, em parceria com o Denise Conrad. Vejo vocês na próxima. Abraço.